Em Goiás, façanha do Vila Nova, que venceu o Goiás por 2-1. O gol da virada marcado por Bé quebrou uma invencibilidade de 21 jogos em 4 meses. Em Alagoas, só dá Catanha. No jogo CSA e Cruzeiro, o destaque foi ele, Catanha, artilheiro do campeonato com 29 gols. Ontem ele fez os 3 gols do CSA na vitória sobre o Cruzeiro. Goleada no Ceará, o Ferroviário marcou 5 contra o Fortaleza. O craque do jogo foi Batistinha. Ele marcou 1 gol e participou de quase todos. Batistinha, o destaque do Ferrinho. Em Salvador, decisão no 4º turno, para variar entre Bahia e Vitória. Deu Bahia, 2-0. No lance do 2º gol, o goleiro Borges sai da área, mete a mão na bola e é expulso. O zagueiro João Marcelo vai para o gol e nem vê por onde entra a bola chutada por Wesley. A decisão do campeonato vai ter Bahia, Vitória e Camaçari. Daqui a pouco, São Paulo a caminho de 2 tricampeonatos. Libertadores, São Paulo e Palmeiras. O tricolor paulista está sonhando alto. A torcida está fazendo a festa. 5 tetracampeões estavam em campo. Antes do jogo, todos eles foram homenageados. Do lado do Palmeiras, 2 titulares da seleção, Zinho e Mazinho. Eles ajudaram o time a chegar ao gol do adversário, mas a maioria dos chutes saía de longe e sem pontaria. Descolou o espaço, bateu, o Zete apenas desviou e ela passou à direita. Do lado do São Paulo eram 3 os jogadores da seleção. Todos foram reservas na equipe de Parreira, mas aqui no Morumbi levaram vantagem sobre os titulares. Zete, quando teve trabalho, ou deu conta do recado, Toca na boca do gol, boa, ou contou com a sorte. lance é perigoso para o São Paulo, Edmundo pode bater dali. Zete de pé esquerdo na sobra, Giancarlo emendou, gol aberto, salvou a defesa. Cafu, que na final da Copa foi lateral, aqui jogou no meio-campo. Para ele, cansaço parece não existir. Correu o tempo todo, se machucou, continuou em campo. E só no meio do 2º tempo, quando não aguentava mais a dor no joelho, é que deixou o time. No ataque, o 3º jogador do São Paulo que esteve nos Estados Unidos, Miller. Ele participou da jogada do 1º gol. Mas foram 2 jogadores que não estavam na relação de Parreira que acabaram decidindo, Palhinha e Euler. O Palmeiras perdeu Kleber. Está expulso o Kleber. Meteu a mão na bola, já tinha o cartão amarelo. E não teve nem força, nem tempo para reagir. Fez um gol no fim do jogo e acabou desclassificado. Os gols do número 11 do São Paulo levaram a equipe às quartas de final da Libertadores. Agora, o tricolor é o único time brasileiro que permanece na competição e corre atrás de 2 tricampeonatos, o do Sul-Americano e o Mundial. Sanches, Ruiz pegou a sobra, ameaçou bater pelo meio, tudo congestionado. Que bola do Serra, não tem impedimento. Olha o gol! Faz 1-0 o União Espanhola. Fica olhando fixo ali, bateu por cobertura. Tá lá! Empata o São Paulo aos 5 minutos do 2º tempo. O jogo de volta vai ser na próxima quarta-feira em São Paulo. Vale uma vaga para a semifinal da Libertadores. É o São Paulo a caminho do tri. Enfrentar o vencedor do jogo Grêmio e Vasco. Na Europa, o campeonato francês já começou. O técnico do campeão Paris Saint-Germain esnobou os brasileiros Valdo, Raí e Ricardo Gomes. Nenhum deles jogou na péssima estreia do time contra o Le Havre, 0-0. Foi uma rodada cheia de surpresas. Zebra também na estreia do Olympique de Marseille, rebaixado para a 2ª divisão. Van Ketz fez o primeiro do Le Mans. O irlandês Tony Cascarino de pênalti empatou para o Olympique.
Tibi virou o jogo 2-1 para o time de Marsella. O Le Mans não se entregou e de novo Van Ketz empatou 2-2. No final, Darbelé fez a zebra passear em Marsella. Le Mans 3, Olympique 2. A outra zebra do campeonato francês aconteceu em Mônaco. Didier Lang de falta fez o gol do Metz e derrotou o favorito Mônaco, do belga Schifo e do brasileiro Anderson. Final, Metz 1, Mônaco 0. Torneio no Rio, Botafogo e Barra da segunda divisão. Sérgio Manuel bate a falta para o lateral Clay entrar livre. E é o gol da vitória do Botafogo, que agora enfrenta a União da Ilha da Madeira, que perdeu para o Barra de 3-0. Copa Cidade de Curitiba, última rodada no Pinheirão. No primeiro jogo, o Paraná se cria em cima do Coritiba. Claudinho aparece para definir. O Paraná ganha de 1-0 e fica torcendo por um tropeço do Londrina. Só que não deu nem para a saída. O Azul Celeste faturou o rubro-negro nesta bonita jogada de Marcos Severo para Serginho Brasília. O chute sai fraco, mas no cantinho do gol de Gilmar. Final, Londrina 1, Atlético Paranaense 0. A festa e a taça Cidade de Curitiba vão para Londrina. Campeonato Alagoano Clássico da Sopa de Letrinhas. Bonito lance do CSA. Vander Luiz dá para Samarone soltar a bomba. Que belo gol, CSA 1-0. De novo, o gol de Samarone. Segundo tempo, pressão do CRB. Cacau recebe na frente e aproveita. O clássico de casa cheia termina empatado. CSA 1, CRB 1. Decisão do Campeonato Baiano, Bavi, Vitória e Bahia na Fonte Nova. Roberto Cruz na esquerda, dão completa. 1-0 Vitória. E ficou nisso. Os dois lideram o triangular final com 6 pontos. O campeonato acaba no domingo que vem. São Paulo e Corinthians, torneio paulista no Morumbi. Gol olímpico de Marcelinho para o Corinthians. O goleiro Rogério colaborou. Mais um córner agora do outro lado. Rivaldo escora de cabeça e define. Corinthians 2, misto frio do São Paulo 0. Show de bola, os lances que o torcedor não esquece. Uma das decisões mais emocionantes do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Atlético no Maracanã, em 1980. O artilheiro Nunes marca para o Flamengo. Reinaldo empata o jogo. Ainda no primeiro tempo, Zico faz 2-1. O empate dava o título ao Atlético e Reinaldo, mesmo machucado, consegue fazer 2-2. Mas a 8 minutos do final, Nunes faz o gol que dá o primeiro título de campeão brasileiro ao Flamengo. O país do futebol reencontra a sua paixão. Ontem, liderados por Romário, alguns jogaram em favor de crianças aidéticas. Habilidoso com as palavras, mágico com a bola. Longe dos microfones em um jogo de futebol de salão beneficente no Grajaú Country Club no Rio, Romário se junta aos também tetracampeões Bebeto e Ronaldo para um espetáculo memorável. Edmundo do Palmeiras é um coadjuvante perfeito. O quarteto dos sonhos leva 4.000 pessoas ao mais sublime estado de delírio. Eles têm toda a razão de estarem tão eufóricos. São 30 milhões de dólares de puro talento num espaço pouco maior do que 100 metros quadrados. Um show inesquecível. Uma festa para os olhos felizardos de quem viu na quadra o que muitos gostariam de ter visto em campo, lá nos Estados Unidos. E Romário, o craque da polêmica, está ganhando um inimigo. Johan Cruyff, o técnico do Barcelona, já não o considera imprescindível. Romário também já sabe que os sócios do Barça estão contra ele. Toda razão.
Acho que tem um dia de apresentação. Eu não me apresentei, tem que ter uma punição. Eles não têm que gostar mesmo, não. Mas aí você aceita a punição e leva em frente? Aceito a punição e 15 dias no Brasil. Você fala no mínimo, que você pensa ainda em ficar mais um pouco? Vamos ver. Ainda não estou definido. Taça Libertadores, o São Paulo está nas semifinais da competição. Ontem eliminou o União Espanhola com a ajuda da torcida. Quarta-feira à tarde, dia de trabalho. Garoava e o frio era de 11 graus. Por isso, os dirigentes do São Paulo não imaginaram que tanta gente fosse ao jogo. Colocaram poucos bilheteiros para trabalhar e o resultado foi que tiveram que abrir os portões do Morumbi para evitar um tumulto maior. Entraram no estádio cerca de 80 mil torcedores, dos quais 30 mil sem pagar. E olha que o jogo valeu por mais de um ingresso. Foram 7 gols, ou melhor, 7 golaços. O São Paulo começou arrasador, dando a impressão de que iria golear com facilidade. Depois do chutão de Zete, Miller desviou de cabeça para Palhinha, que disputou com o zagueiro, ganhou, olhou o goleiro adiantado e tocou por cima. Uma pintura de gol. O segundo também foi lindo e nasceu de uma subida ao ataque do líbero Valbe. Depois da tabela, ele completou o cruzamento com a maior categoria, 2-0. Linha de fundo, tá bonito, olha o cruzamento, olha o gol, que golaço, que golaço, que golaço, gol! No segundo tempo, a máquina de Tele Santana começou lenta. O União aproveitou para assustar. Depois de uma tabela envolvente, Sanches diminuiu, 2-1. Bateu, é gol! 7 minutos depois, o São Paulo fazia o terceiro com uma cabeçada de André, 3-1. Bem no ataque, mas se descuidando na defesa, o São Paulo permite que o União marque novamente. E outra vez com o Sanches, 3-2. Antes que o União se empolgue, Juninho joga água fria. Arrancando pela direita, ele faz linda jogada. A bola sobra perto da linha de fundo. Euler busca e toca por cima do goleiro, que na tentativa de desviar, acaba colocando dentro do gol. 4-2. Antes de terminar, o time chileno ainda faz mais um, com Sierra cobrando uma falta e enganando o Zete. Caiu mal. Mas não demora para terminar o jogo. Festa no Morumbi lotado para São Paulo, semifinalista 4, União Espanhola do Chile eliminado 3. Nas semifinais, o adversário do São Paulo é o Olímpia do Paraguai. O primeiro jogo 0-0 no primeiro jogo com o Ceará e decide a Copa do Brasil quarta-feira em Porto Alegre. Mas se não teve gol em Fortaleza, a bola balançou as redes no Brasil e no mundo. Vamos aos gols do Fantástico, começando pelo campeonato francês. O Paris Saint-Germain, sem Raí, enfrenta o Estrasburgo. Daniel Bravo faz pênalti. Franck Leboeuf cobra e marca 1-0 Estrasburgo. 10 minutos depois, o ex-artilheiro parisiense Xavier Grebelin faz o segundo do Estrasburgo. Raí ainda entrou no time parisiense no segundo tempo, mas não impediu a derrota no campeão francês do ano passado. Final, Paris Saint-Germain 0, Estrasburgo 2. Mais de 90 mil torcedores na Fonte Nova, em Salvador, onde Bahia e Vitória decidem o Campeonato Baiano. Depois da cobrança da falta e do bate-rebate de cabeça, T.A.O. Tio pega de primeira, bota o Vitória em vantagem. 1-0 Vitória. O Bahia precisa do empate e reage. Linha de passe de cabeça. Adinaldo, Souza e bola para Raudinei furar a zaga, fazer o gol do título tricolor. Final, Bahia 1, Vitória 1, Bahia bicampeão baiano em 94. Festa tricolor na Fonte Nova, lotadinha, lotadinha. Decisão do torneio internacional de São Paulo. Peñarol de Montevidéu surpreende o Palmeiras no Parque Antártica. Antônio Carlos rebate mal, Martínez marca por cobertura, 1-0 para o time uruguaio. O Palmeiras empata aos 48 no primeiro tempo. Depois da boa jogada de Edilson, Edmundo chuta, o goleiro rebate e Giancarlo aproveita a sobra. Final, Palmeiras 1, Peñarol 1. A disputa vai para os pênaltis. E é dura, hein? Dória faz o quarto gol uruguaio.
Antônio Carlos segue o mau exemplo de Kleber e de Evair, que também haviam permitido a defesa do goleiro Ferro. Final, Penharol 4, Palmeiras 3 nos pênaltis. Amistoso no estádio Independência em Belo Horizonte, Atlético e América. Anderson cruza, Cleiton completa, 1-0 Atlético. Agora Cleiton é quem cruza e a cabeçada é de Gaúcho, 2-0 Atlético. O Cleiton hoje estava demais, matou a pau no segundo tempo, ele chuta, o goleiro Milagres do América não segura e Zé Carlos completa, 3-0 Atlético. Hora do América fazer o gol de honra, Erlon escora a cobrança do escanteio e fecha o placar. Final, Atlético 3, América 1. No Mineirão, outro amistoso, Cruzeiro e Botafogo do Rio. Douglas lança, Ronaldo avança livre para driblar o goleiro Carlão e fazer o gol da despedida dele do futebol brasileiro. Menino Ronaldo, 1-0 Cruzeiro. Ainda no primeiro tempo, o Botafogo empata. Douglas tenta cortar o cruzamento e faz um golaço de cabeça. Só que contra, o Douglas. Final, Cruzeiro 1, Botafogo 1. Na Taça Libertadores da América. A decisão foi ontem em Porto Alegre contra o Ceará. Acompanhe agora alguns lances, os melhores lances da partida. Lá vem o escanteio na esquerda, olha a bola fechada, perigosa. Do Grêmio! Nildo marca o primeiro gol do jogo. O Grêmio começou pressionando forte. 1-0 pro Grêmio. No quarto escanteio consecutivo. Sobrou, emendou de virada Sérgio Alves. Sérgio Alves pro gol, errou o alvo. Paulão tenta cumprido lá na área, o passe do Paulão. Boa, perigosa, olha o Grêmio. Pintou a chance do segundo gol do Grêmio. Que bela enfiada de bola do Paulão aqui da defesa, olha onde ele meteu. Olha o Ceará, na área, Catatá, o Ceará chegou, pintou o gol. Danley salva o Grêmio. Bola em profundidade na direita. Perigosa no meio, a disputa de jogada com Sérgio Alves no chão. Zagueiro do Grêmio no chão. Oscar vai, é peitado pelo Sérgio Alves. Está expulso de jogo. Peitou o juiz outra vez, Sérgio Alves. Numa dividida pelo meio. Confusão formada em Porto Alegre. Termina o jogo. Aponta o árbitro, Oscar Roberto de Godoy, Grêmio 1-0. Ganha o Grêmio, campeão da Copa do Brasil. Torcida delira em Porto Alegre. O São Paulo ganhou. O Atlético Júnior da Colômbia venceu o Vélez Sarsfield da Argentina por 2-1. E o São Paulo passou pelo Olímpia do Paraguai no Morumbi. A força do São Paulo, a bola que não entrou toda no escanteio cobrado por Euler, deram a impressão de que o jogo seria de um time só no ataque. Por um engano que os paraguaios desfizeram em menos de 15 minutos. A defesa do São Paulo falhou e Cardoso, de cabeça, fez 1-0 Olímpia. O empate que o São Paulo passou a perseguir só veio com a ajuda do uruguaio Jorge Nieves. Só ele viu pênalti neste lance. O esperto Palinha cobrou bem, 1-1. A virada do São Paulo. Palinha cobrou o escanteio, Júnior Baiano desviou de cabeça e Miller completou para o gol. 2-1. O jogo ficou violento. As faltas desleais foram uma amostra do que pode acontecer quarta-feira que vem em Assunção. E nesta sequência, Miller acabou derrubado dentro da área. O pênalti que foi, desta vez, o juiz não marcou. E o São Paulo não teve a tranquilidade necessária para aumentar a vantagem. Primeiro, foi Palinha que perdeu a grande chance. Depois, Miller acertou a trave do goleiro Batalha. A vitória ficou mesmo no apertado placar de 2-1. O resultado não foi aquele que o São Paulo planejou. Uma goleada era tudo o que jogadores e comissão técnica queriam para decidir com mais tranquilidade a classificação às finais da Libertadores.
Mas o empate ainda é uma boa vantagem que o São Paulo leva para a Assunção. O São Paulo vai em busca lá da classificação porque tem condições para isso. Campeonato Brasileiro. No Recife, o Sport com a camisa rubro-negra saiu na frente do Flamengo. Fábio aproveitou a falha da defesa e chutou no cantinho. 1-0 Sport Recife. Aos 42 minutos, boa trama do ataque do Flamengo. E Nélio pega de virada. Repare que a bola ainda toca na trave. 1-1. O Sport ainda teve uma chance quase no final da partida. O goleiro Gilmar salvou o Flamengo e garantiu o empate de 1-1. Em Santa Catarina, Criciúma e Corinthians, Marcelinho bate o córner com muito efeito e é gol do Corinthians. Gol olímpico de Marcelinho. A curva da bola enganou o goleiro Alexandre. Um golaço, 1-0 Corinthians. O Criciúma reage no segundo tempo. Cruzamento na área, falha de Elias que Mauricinho aproveita. 1-1. Empurrado pela torcida, o Criciúma faz o segundo nesta arrancada de Jairo Lenzi. Mas o juiz Renato Marcília dá o impedimento do ponta na hora do passe. Marcelinho discutiu com o juiz por causa do cartão amarelo e acabou levando o primeiro cartão vermelho do Campeonato Brasileiro. Criciúma 1, Corinthians 1. No grupo A só deu empate. A Justiça Eleitoral vai fazer uma campanha para mostrar aos eleitores a O Palmeiras, que fez da estreia uma festa diante do Paraná Clube. Palmas para o estreante Rivaldo e muitos gols para a alegria da torcida. O primeiro do Paraná. Saulo cobrou a falta e Adoilson desviou para o gol. O empate do Palmeiras. Antônio Carlos abriu na direita, Amaral cruzou e Evair conferiu de cabeça. 1-1. A partir daí só deu Verdão, mas a pontaria que faltou para Evair. Sobrou no pé esquerdo de Zinho. No domingo de festa, quem não conseguiu comemorar foi Edmundo. Depois de perder grandes chances, só restou ao atacante fazer a festa dos companheiros. Aqui ele serviu Evair na medida para o terceiro gol do Palmeiras. E no escanteio cobrado por Zinho, a goleada. Kleber de cabeça. Palmeiras 4, Paraná 1. Estreia digna de um campeão. Os dirigentes e o técnico Vanderlei Luxemburgo esperam para hoje uma resposta definitiva de Tafarel. O que existe até agora é uma expectativa quanto à chegada do goleiro. Nós estamos aí na competição, meus goleiros que estão aqui não podem ficar na dúvida. Então tem que resolver, ou vem ou não vem. Com ou sem Tafarel, o Palmeiras mostrou logo na primeira rodada que tem futebol para justificar todo o entusiasmo de sua torcida. O torcedor espera muito desse campeonato brasileiro. Muita garra, muita técnica, muitos gols e, sobretudo... Muitos torcedores foram até a Vila Belmiro para ver a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro contra o Clube do Remo. No time do Peixe, a novidade era o retorno do meio-campista Dinho, depois de ter ficado 20 dias ausente devido a uma contusão. A gente fez apenas 2 coletivos, mas já deu para sentir mais ou menos como é que nós vamos atuar nesse campeonato. Muita gente não está acreditando no Santos, mas nós jogadores de comissão técnica e diretoria, temos plena confiança que nós vamos fazer um bom campeonato. Mas todas as atenções ficaram voltadas para a tão aguardada estreia de Neto. Ostentando a consagrada camisa 10, Neto entrou logo atrás de Edinho, fez pose para as fotos, correu até os torcedores que gritavam o seu nome e recebeu flores. Mas desde já deixava claro que ninguém cobrasse muito dele nesses primeiros jogos. Quase 2 ou 3 vezes que eu estou sem jogar, né? E a gente fez apenas um coletivo, mas a vontade é grande. Vamos ver se a gente com vontade pode fazer uma boa partida. Começa a partida. Neto, como sempre, não fugiu das suas características. Se apresentou para os lances, chamou o jogo para si, bateu falta, mas não conseguiu render 90% do que sabe e do que pode. Duas coisas também, convenhamos, o atrapalharam. Seus companheiros estavam numa tarde também infeliz. O estado do gramado, se for chamado de péssimo, ainda assim seria elogio. Conclusão, boas jogadas no primeiro tempo, seria muito difícil destacá-las. No segundo tempo, o nível técnico da partida melhorou um pouquinho. O Santos pressionou ainda mais o acovardado Clube do Remo, que só jogava na retranca, tentando isolá-los contra-ataques. O gol santista saiu nesta cobrança de falta. Neto coloca na cabeça de Júnior, que serve Paulinho Kobayashi. Só teve o trabalho de empurrar para dentro. 1-0. Minutos depois, Edinho fez um pênalti infantil
mas se redimiu a tempo, defendendo a cobrança. E foi só mesmo. No final, todos reconheceram que a partida foi muito mal tecnicamente. Mas, para os jogadores santistas, o mais importante é que eles conseguiram seu objetivo, estrear com uma vitória no Campeonato Brasileiro. Em relação ao jogador Neto, que não esteve tão bem, ele promete que a partir de agora, tudo vai melhorar. Importante isso aqui, a gente ganhou o primeiro jogo, dentro de casa, torcida aí, acho que tá bom. Agora, em relação à próxima partida, vai lá no Mineirão, você conhece bem esse time do Cruzeiro, vai estar melhor preparado fisicamente, com mais jogo, né, Neto? Mas não é nem fisicamente, é mais... jogo, falta de jogo. Faz 3 vezes que eu não jogo, depois da Copa, eu não joguei mais. Eu fiquei 2 vezes sem jogar e fiquei sem jogar no Atlético. Então a gente vai com o tempo, os coletivos, vai melhorar bastante. O importante é que ganhou. E o Neto suou a camisa. Foi dada a largada para... E as bolsas batem novo recorde do Plano Olímpia no Paraguai. E que decisão! A euforia com vice de virada no Maracanã e acaba com um tabu. O Corinthians só empata. Foi uma noite de gols na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians estreou o Paulo Roberto, Branco e Boiadeiro contra o Sport. E no segundo tempo, Branco fez um gol de tetracampeão, Corinthians 1-0. Mas o próprio Branco deslocou o Zinho na corrida e o juiz Léo Feldman não hesitou. Pênalti. Fábio bateu e definiu. Sport 1, Corinthians 1, placar final. Em Curitiba, Paraná Clube e Inter de Porto Alegre. No segundo tempo, João Antônio bateu a falta e Saulo completou de cabeça. Paraná 1-0. Mas o Inter correu atrás do prejuízo e Nando entrou no jogo para deixar tudo igual. Final, Paraná 1, Inter 1. Em Porto Alegre, Grêmio e Criciúma. No começo do primeiro tempo, Carlos Miguel driblou o goleiro Alexandre e chutou. A bola bateu no beck e entrou o Grêmio 1-0. Finalzinho do primeiro tempo, Carlos Miguel de novo. Arriscou e se deu bem, porque contou com a ajuda do goleiro. Veja aí. Grêmio 2, Criciúma 0. No segundo tempo, Betinho descontou para o time catarinense com um belo gol. Final em Porto Alegre, Grêmio 2, Criciúma 1. No Recife, o Palmeiras, atual campeão, contra o Náutico. Roberto Carlos lançou Edmundo, que tocou na saída do goleiro Marco Aurélio. 1-0 para o Verdão. Segundo tempo, Zinho partiu para a área e cruzou. Evair não alcançou. Mas Maurílio, que entrou no lugar de Edmundo, aumentou. Palmeiras 2-0. Reação do Náutico. Jefferson bateu a falta e Neridal completou. Náutico 1, Palmeiras 2. Mas o Verdão foi para cima. Roberto Carlos cruzou e Evair definiu. Um gol de matador. Beleza, Ivair. Placar final no Recife, Palmeiras 3, Náutico 1. Em Araras, o União São João recebeu o Fluminense. Edinho cruzou, a defesa parou e Esquerdinha tocou no canto. Ficou nisso, União 1, Fluminense 0. No Maracanã, Flamengo e Bragantino. Ferreira cruza na área, Índio tenta cortar e faz gol contra. 1-0 Bragantino. Magno recebe na esquerda, entra na área e é derrubado por Ferreira. Pênalti. Nélio bate no canto direito do goleiro e empata 1-1. Magno avança pelo meio, dribla 3 adversários e chuta da entrada da área. A bola bate na trave e volta para ele mesmo, que dribla outra vez o zagueiro e desloca o goleiro. Um golaço. O gol da vitória do Flamengo. 2-1 no Bragantino. O Flamengo quebrou um tabu de nunca ter vencido o Bragantino em 5 jogos. Foi por um fio, mas o São Paulo vai para a final da Libertadores. Ficou tudo para os pênaltis. O Olímpia nos pênaltis e garantiu lugar na final da Libertadores da América. O São Paulo se segurou até os 37 do segundo tempo, mas na falha da defesa, depois da bola na trave, Ferreira mergulhou para fazer Olímpia 1-0. Veja outra vez o gol da equipe paraguaia, levando a decisão para os pênaltis. E depois de Palinha e Vidal Sanabria perderem, Gilmar fez 4-3 para o São Paulo. E aí o momento crucial, baixou o Roberto Baggio em Campos, que chutou por cima. São Paulo, finalista da Libertadores, 4-3. O São Paulo decide com o Vélez Sarsfield da Argentina. Ufa, hein, Juca?
Finalista, mas finalista pela terceira vez seguida também, né? É verdade. É o tri no ano do Tetra, será? Olha, Lília, um tri que nem o Santos do Rei Pelé foi capaz de conseguir. Claro que não vai ser Da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Veja os gols. O Botafogo sai na frente do São Paulo, que joga com time reserva no Caio Martins, em Niterói. Rogério escora o cruzamento de cabeça, 1-0 Botafogo. No segundo tempo, Túlio é lançado, entra na área, dribla o zagueiro e faz um golaço, 2-0 Botafogo. A tarde é de Túlio, e ele não perdoa o erro da defesa São Paulina. Acredita na jogada e faz o segundo dele no jogo, com muita raça, 3-0 Botafogo. E tem mais, Túlio, novamente ele, limpa a jogada na meia-lua e bate forte, fechando a goleada e assumindo a artilharia do campeonato com 4 gols. Final, Botafogo 4, São Paulo 0. Na Vila Belmiro, Santos pressiona o Vasco. No segundo tempo, Macedo é lançado e sofre pênalti de Alexandre Torres. Guga bate com categoria. No cantinho, 1-0 Santos. Quase no final do jogo, Galo escora de cabeça o escanteio e define o placar. Santos 2, Vasco 0, final. Começa a grande festa do livro. Foi aberta para o público hoje em São Paulo a 13ª Bienal do Livro. As vendas Como foi com Fernando Vanucci. Pelo grupo A, Criciúma e Flamengo. No segundo tempo, Betinho cobra falta com categoria, 1-0 Criciúma. O Flamengo chega ao empate com Sávio também cobrando falta. Tá aí, Sávio, final. Criciúma 1, Flamengo 1. Hoje em Bragança Paulista, Bragantino, Sport Recife. Gilton bate a falta e Fábio desvia de cabeça. Veja de novo, Bragantino 0, Sport 1, final. O Bragantino ainda não conseguiu vencer no Brasileiro. No Morumbi, Corinthians e Grêmio. Carlos Miguel cobra o escanteio. Zagueiro Luciano faz de cabeça, 1-0 Grêmio. Luciano. O Corinthians empata no final do primeiro tempo. Acompanhe Marques, toca de costas para Viola. Ele completa de cabeça, Schlapinella, Viola, 1-1. No segundo tempo, bela jogada corintiana, bela. Marco Antônio Boiadeiro dá um corte em Jamir e acerta o canto esquerdo de Danley. Golaço de Boiadeiro, 2-1 Corinthians. Fabinho do Grêmio vai entrando na área, derrubado por Gralac, pênalti. Aguinaldo bate, define o jogo, Corinthians 2, Grêmio 2, final. O Grêmio divide a liderança do grupo com Sport e Flamengo. Grupo B, Botafogo e São Paulo. O jogo foi ontem no Caio Martins, em Niterói. Rogério escora o cruzamento de cabeça, 1-0 Botafogo. Olha a festa. No segundo tempo, Túlio é lançado. Começava a ficar Túlio bem para o Botafogo. Ele entra na área, dribla o zagueiro, faz um golaço. 2-0 Botafogo. A tarde é de Túlio e ele não perdoa o erro da defesa São Paulina. Acredita na jogada e faz o segundo dele no jogo com raça. 3-0 Botafogo. O Botafogo está iluminado e a estrela de Túlio brilha mais do que a lua cheia. Ele recebe na entrada da área, limpa a jogada e bate forte para fechar a goleada. Final, Botafogo 4, São Paulo 0. Hoje no Canindé, Portuguesa e Vitória da Bahia. Caio bate a falta, Cosminho faz o gol da Portuguesa. Olha no replay o oportunismo do Cosminho. Portuguesa 1, Vitória da Bahia 0, placar final. No Mineirão, Atlético e Paysandu de Belém. Aos 34 minutos, Edson aproveita a confusão na área atleticana e marca. Edson 1-0 Paysandu. No início do segundo tempo, pressão mineira na área paraense. O garoto Reinaldo iguala o marcador para o Galo. 1-1. E é num lançamento de Oberdan que o Paysandu faz o segundo. Gol de Marcos, 2-1. A tarde é paraense, não tem jeito, lateral Dutra, cruza, Zé Roberto liquida a fatura para levar o Paysandu à liderança isolada do Grupo B. Final, Atlético 1, Paysandu 3. O Grupo C teve Santos e Vasco ontem na Vila Belmiro. No segundo tempo, Macedo é lançado e sofre pênalti de Alexandre Torres. Veja por outro ângulo. Guga bate com categoria no cantinho, 1-0 Santos.
Quase no final do jogo, Galo escora de cabeça o escanteio e define o placar. Santos, líder do grupo C, 2, Vasco 0, placar final. Hoje, na Fonte Nova, o Guarani de Campinas surpreende o Bahia no segundo tempo. Jorge Luiz manda a bomba na trave, Júlio César aproveita o rebote, 1-0 Guarani. O Bahia tenta reagir, mas o Guarani usa bem os contra-ataques. Neste aí, o cruzamento acaba na cabeça de Amoroso. E o Guarani arranca a vitória de 2-0 sobre o Bahia em plena Fonte Nova. Em Belém, o Remo parte para cima do Cruzeiro. Alencar arrisca, o goleiro falha, Vander pega o rebote e faz 1-0 para o clube do Remo. Segundo tempo, mais pressão paraense. Mauro cruza, Almir amplia a vantagem. Almir 2-0 Remo. O Cruzeiro tenta reagir e Toninho Cerezo sofre pênalti do goleiro. Nonato cobra e diminui a diferença, mas fica só nisso aí. Remo 2, Cruzeiro 1, final. Pelo grupo D, Náutico e União São João no Estádio dos Aflitos em Recife. Esquerdinha levanta, Alexandre completa de cabeça. Com esse gol aí, o Náutico perdeu o jogo e o técnico Osíris Paiva perdeu o emprego. Final, Náutico 0, União São João 1. Nas Laranjeiras, Fluminense e Paraná. De Jair aproveita a cobrança de Luiz Antônio. Cobrança na falta, faz 1-0 Fluminense. No segundo tempo, Márcio Baby faz falta em Claudinho na área. E na área não tem lero-lero, é pênalti. Tadeu bate, deixa o placar igual, 1-1. O Paraná ainda comemorava o empate quando Jair bate a falta. Ezio escora de cabeça, o estreante Welton define o jogo. Final, Fluminense 2, Paraná Clube 1. No Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional e Palmeiras. Ainda no primeiro tempo, Luiz Carlos Vinck não consegue cortar o lançamento. Edmundo fica livre para marcar 1-0 Palmeiras. Um minuto depois, mais bola alta na defesa do Inter. Vinck rebate mal, Kleber cruza para Rivaldo. E ele fecha o placar, Rivaldo. Internacional 0, Palmeiras, líder do grupo D, 2, placar final. O torcedor não teve emoções apenas na hora dos gols, não. Os goleiros também marcaram presença e garantiram. No Parque Antártica, o Palmeiras recebeu o União de Araras. A defesa do time do interior de São Paulo se complicou. O goleiro Maisena rebateu mal e Edmundo deu sorte. Fez o primeiro, 1-0. No segundo do Palmeiras, Edmundo toca para Zinho. Da entrada da área ele faz. Palmeiras 2, União 0. No terceiro do Palmeiras, veja que bela jogada de Edmundo pela direita. Dribla o zagueiro. Cruza. E Rivaldo toca de mansinho para o fundo do gol. 3-0. No quarto, Edmundo passa para Evair, que de calcanhar coloca Rivaldo na cara do gol. E ele enche o pé esquerdo. Palmeiras 4-0. Esquerdinha batendo o pênalti, diminuiu para o União de Araras. 4-1. E Evair fez o dele, também de pênalti. Palmeiras 5, União 1. O Palmeiras tem 8 pontos em 4 jogos. Em Porto Alegre jogaram Grêmio e Flamengo. Fabinho faz o cruzamento da direita. Carlos Miguel de cabeça marca 1-0 para o Grêmio. De novo no ataque o time do Sul. Roger cruza e Carlinhos ajeita para definir o placar. Grêmio 2, Flamengo 0. No Mineirão jogaram Cruzeiro e Vasco. Teve confusão entre os torcedores. Depois do escanteio, Toninho Cerezo fez. Cruzeiro 1, Vasco 0. O empate do Vasco. Pimentel faz o cruzamento da direita depois de receber de William. Célio Lúcio corta mal e faz gol contra. Final, 1-1 Cruzeiro e Vasco. Em Campinas, Guarani e Remo. Amoroso driblou todo mundo. Entrou na área e foi derrubado. Pênalti. A cobrança todo o estilo de Djalminha. E o placar final, Guarani 1, Remo 0. Agora o jogo de Recife entre Sport e Criciúma. O time de Santa Catarina saiu na frente. Betinho chutou. O goleiro Jefferson largou e Miranda marcou no rebote. Criciúma 1-0. O empate do Sport. Juninho percebeu o goleiro adiantado e fez um belo gol por cobertura. Veja que golaço de Juninho. Final em Recife. Sport 1, Criciúma também 1. A Vila Belmiro, o Santos recebeu o Bahia. Neto faz belo lançamento para Macedo. Missinho, o zagueiro do Bahia, falha. E Macedo aproveita. Santos 1, Bahia 0. Segundo tempo, Guga domina. Rola para Paulinho Kobayashi, que manda uma bomba. Santos 2, Bahia 0.
O terceiro do Santos, o lateral Silva, dribla, divide, dá sorte, raça, dribla o goleiro e faz. Final, Santos 3, Bahia 0. Daqui a pouquinho tem mais gols. E tem também o São Paulo perde o primeiro jogo de Buenos Aires. O Vélez Sarsfield bateu o tricolor com um gol de Assad. O Valber deixou a área, tome cruzamento pelo meio, André falhou, Assad, perigo, bateu, gol! Do Vélez! Vai dar para tirar a diferença ainda, Juca? Dá para ter esperança ainda no Tri? Dá, Lívia. Não é nada muito complicado. Basta olhar as campanhas do São Paulo. Quem olhar as campanhas do São Paulo na Libertadores, desde 92, quando ganhou pela primeira vez, vai verificar que o time invariavelmente se deu mal fora de casa e resolveu tudo no Morumbi. O jogo de hoje, por sinal, foi extremamente tranquilo para uma final de Libertadores. Sinal de que o futebol civilizado está chegando à América do Sul, o que é muito bom. O jogo foi tão sossegado, mas tão sossegado, que parece que o Palinha, o Miller e o Euler não se deram conta da importância da partida. Se eles se ligarem um pouco mais no jogo de quarta-feira que vem, o São Paulo faz a festa do Tri, apesar de ter hoje um time bastante inferior ao que ganhou o Bi. O Vélez vai jogar pelo empate. Se o São Paulo ganhar por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. E se o São Paulo ganhar por 2 gols, será tricampeão. Eu boto todas as minhas fichas no Tri. Tá bom, então vamos bater na madeira por enquanto. Bater na madeira e esperar que vai dar. Obrigada, Juca. Agora tem mais gols dessa noite pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo e Atlético Mineiro jogaram em Niterói. Carlos rola, Paulo Roberto bate e o Atlético faz 1-0. No empate do Botafogo, a jogada é de Túlio. Depois a bola ajeitada para Robson e ele empata, 1-1. Mauricinho faz o cruzamento da direita. Juninho fura na primeira, mas acerta na segunda. Botafogo 2, Atlético Mineiro 1, placar final. Nas Laranjeiras, também no Rio, jogaram Fluminense e Internacional. Daniel Frasson batendo falta, fez 1-0 Inter. O empate do Fluminense, o Elton recebe na área. Dribla o zagueiro e empata o jogo, 1-1. Djair faz lançamento para Ézio. O centroavante toca com categoria, encobrindo o goleiro Sérgio. Placar final, Fluminense 2, Internacional 1. Veja agora a primeira vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro. A vitória do Corinthians aconteceu em Bragança Paulista. Paulo Roberto cobrou falta, Marcelinho cabeceou, Marcelo defendeu e no rebote o próprio Marcelinho marcou. Reveja. Uma cabeçada violenta de Marcelinho, grande defesa do goleiro e depois do rebote, o gol corintiano. Final, Bragantino 0, Corinthians 1. E a FIFA praticamente encerrou hoje a carreira de Diego Armando Maradona. Com 34 anos. E no Campeonato Brasileiro, fim de semana dos artilheiros. Foram 37 gols em 12 partidas. Vamos aos gols do Fantástico com a narração de Léo Batista. Damos a saída pelo grupo A do Brasileirão. Criciúma e Bragantino. Betinho cobra falta, a bola para na barreira e o juiz vê mão. Pênalti. O próprio Betinho vai lá e faz. Criciúma 1, Bragantino 0. No segundo tempo, Daguia escapa pela esquerda e cruza. Maurinho pega de primeira. Final, Criciúma 1, Bragantino, lanterna do grupo A 1. No Recife, Sport e Grêmio, o zagueiro Adriano não consegue dominar. Carlos Miguel aproveita, avança e manda bala. Jefferson não segura, é o gol da vitória do Grêmio. Grêmio líder do grupo A1, Sport 0. No Maracanã, o Corinthians sai na frente do Flamengo. Henrique de cabeça, Corinthians 1-0. No segundo tempo, reação do Flamengo. Marcos Adriano cruza, Magno entra para empatar. Flamengo 1, Corinthians 1. Um minuto depois, Marcos Adriano arranca pela esquerda, vai levando sem marcação. Já na área, bate no canto. Flamengo vira 2, Corinthians 1. O lado esquerdo é uma avenida e Sávio aproveita. Ele atrai a defesa e rola para Magno aumentar. Flamengo 3-1. O Flamengo deita e rola. Magno rouba no meio de campo. E dispara sozinho.
para marcar o terceiro dele e o quarto do Flamengo. 4-1. O Corinthians corre atrás. Marques recebe livre e bate cruzado. Flamengo 4, Corinthians 2. Mas o Flamengo não descansa. Hugo enfia um bolão para Sávio, que passa livre no meio da zaga e desloca Ronaldo. Final, Flamengo 5, Corinthians 2. E vamos para o grupo B, no Mineirão, Atlético e Vitória da Bahia. Valdir de falta faz o primeiro do Atlético. Dinho arma bela jogada, passa por 3. E cruza. Zé Carlos mergulha e faz Atlético 2, Vitória 0. No segundo tempo, o garoto Reinaldo recebe, é derrubado na área e é pênalti para o Atlético. Valdir de novo, aumenta 3-0. O Vitória diminui nesta bobeira da zaga atleticana. O nigeriano Rick não quis nem saber. Final, Atlético 3, Vitória, último do grupo B, 1. Em Belém, Paysandu e Botafogo, logo aos 29 segundos, Mirandinha aproveita a falha do goleiro Wagner. Veja só, e faz 1-0 Paysandu. No segundo tempo, Antônio Carlos cruza da direita e Mirandinha aproveita mais uma vez. Final, Paysandu líder do grupo B, 2, Botafogo 0. No Morumbi, São Paulo e Portuguesa fizeram o clássico paulista da rodada. Nessa bela jogada do tricolor, Juninho tocou na área e o estreante Ailton bateu no canto de voleio. São Paulo 1-0. De novo aí. No segundo tempo, o lateral Pavão tocou para Caio. Ele se livrou do goleiro e fechou o placar. São Paulo 2, Portuguesa 0. O grupo C teve show de bola em Campinas. A goleada do Guarani no Santos começou com o gol de Luizão. No segundo, Amoroso lança outra vez o centroavante Luizão. Ele entra livre e aumenta 2-0 Guarani. Agora Amoroso apronta um dos gols mais bonitos do campeonato, arrancando do próprio campo. Ele passa por 4 adversários antes de tocar no cantinho, 3-0. O quarto do Guarani é também de Amoroso, driblando e chutando cruzado. Veja, final, Guarani líder do grupo C, 4, Santos 0. Hoje em Salvador, Bahia e Cruzeiro, uma cobrança rápida de falta ilude a defesa mineira e Raudinei faz 1-0 Bahia. Nova falha da defesa do Cruzeiro, Ademir e Luizinho marcam bobeira. Paulo Emílio aproveita, avança e aumenta. Bahia 2, Cruzeiro 0. No segundo tempo, Mário Tinico cruza rasteiro e Giancarlo aparece para diminuir. Tarde demais. Primeira vitória do Bahia, 2-1 no Lanterninha, Cruzeiro. Do Rio, Vasco recebe o Remo de Belém. Pimentel cruza da direita e Valdir faz o primeiro do Vasco, o primeiro dele no Brasileiro. Vasco 1-0. Contra-ataque vascaíno pela esquerda. Valdir tenta o cruzamento. A bola bate no beck, mas no rebote Valdir põe na cabeça de Ricardo Rocha. Vasco 2, Remo 0. Segundo tempo, outro contra-ataque, novamente Valdir pela esquerda. Dessa vez ele cruza para a França emendar. O goleiro Kleber aceita. Final, Vasco 3, Remo 0. O grupo D também teve jogo ontem. O Palmeiras despachou o Fluminense nessa cabeçada de Evair. O Palmeiras lidera o grupo com 10 pontos. A melhor campanha do Brasileirão. Palmeiras 1, Fluminense 0. Em Araras, União São João e Paraná Clube. Reginaldo cobra o escanteio, Claudinho faz de cabeça. Paraná 1-0. E o Paraná pressiona. Tadeu, mesmo sem jeito, recebe entre os zagueiros e completa. Paraná 2-0. União desconta na falha do goleiro Regis. Sander de calcanhar. Final, União São João 1, Paraná 2. Em Porto Alegre, Inter e Náutico. Anderson manda a bomba de fora da área. Inter 1, Náutico 0. Mazinho Loyola faz a jogada
E dá para Nando aumentar. Inter 2-0. Mazinho Loyola, sempre ele, prepara o lance para Dinei fazer o terceiro do Inter. 3-0. Agora é Everton Luiz que cruza para Dinei ampliar. Inter 4-0. Rubem Dario bate o escanteio, Everton Luiz raspa de cabeça e Dinei só empurra. É o terceiro dele e o quinto do Inter. A maior goleada do Brasileirão. Inter 5, Náutico 0. Além dos 37 gols, a quinta rodada do Brasileiro teve outros destaques. Entre eles, as torcidas do Corinthians e do Flamengo. Mais de 5 mil torcedores corintianos desfilaram pelas praias do Rio de Janeiro desde cedo. Foi uma invasão cordial. A camisa 12 e os Gaviões passearam pela Zona Sul e curtiram um campeonato de surf antes de seguir para o Maracanã. Das arquibancadas do estádio, uma convivência pacífica das torcidas. Corintianos e rubro-negros deram um show de como torcer em paz. Uma vitória do futebol. O Palmeiras, melhor time do campeonato até agora, venceu o Fluminense por 1-0. Só que poderia ter sido de muito mais. Não fossem as excelentes defesas do jovem goleiro Wellerson. O meio-campo William bateu mal o pênalti e o goleiro Klemer impediu o quarto gol do Vasco em cima do Remo. Mas os grandes destaques da rodada foram os jovens artilheiros. Dinei marcou 3 na vitória de 5-0 do Inter sobre o Náutico. O garoto Magno também fez a alegria da torcida rubro-negra. Ele deixou 3 nas redes do Corinthians na vitória do Flamengo por 5-2. Outro lindo gol foi este de Amoroso do Guarani em cima do Santos. Ele marcou 2 na vitória por 4-0 ontem em Campinas. Mas este, o segundo dele no jogo, foi sem dúvida o mais bonito da rodada. Show de bola, os lances que o torcedor não esquece. O Internacional levanta o título de campeão brasileiro de 1975 na finalíssima contra o Cruzeiro, no Beira-Rio. O zagueiro Figueiroa faz o gol da vitória. Bola na área, Figueiroa! O goleiro Manga garante a conquista do Internacional, fazendo milagres na pequena área. Escanteio cobrado. Moraes, Manga! Terminou! Inter campeão do Brasil! Ai, a emoção da torcida! Um mês depois da Copa do Mundo, a turma do Cacete e Planeta volta a atacar com um livro que reúne as... A sexta rodada começou animada, foram 22 gols em 8 jogos. Pelo grupo A, Flamengo e Grêmio no Maracanã, Osias recebe na frente e toca na saída de Gilmar, 1-0. O Flamengo empata no segundo tempo, Sávio chuta, a bola desvia na defesa e engana o goleiro. Nélio bate o pênalti e coloca o Flamengo na frente. Só que a defesa rubro-negra volta a falhar e o Grêmio mantém a liderança do grupo, 2-2. No Pacaembu, Corinthians e Bragantino, Nando aproveita a falha do zagueiro Henrique e marca 1-0. A partir daí só deu timão. Branco de falta coloca tudo igual no placar, uma bomba. Paulo Roberto recebe na frente, chuta rasteiro e vira o jogo. No segundo tempo, Marcelinho cruza para a conclusão de Marques, 3-1. Agora Marques retribui o presente para Boiadeiro. Timão impossível, 4-1 querendo mais. Souza marca um golaço por cobertura. E para encerrar a goleada, Marques coloca na cabeça de Casagrande, 6-1 final. Pelo grupo B, Túlio marca 2 gols de pênalti na vitória do Botafogo sobre o Atlético no Mineirão. Túlio agora é o artilheiro do campeonato com 6 gols na briga pelo prêmio Charles Miller. Fogão 2-0. 3 jogos pelo grupo C. Em São Januário, esta cabeçada de Jardel decretou o único gol da vitória do Vasco sobre o Cruzeiro. A bola desviou em Nonato, mas o juiz deu gol de presente para Jardel. Vasco 1-0.
Em Salvador, o Santos sai na frente do Bahia com uma bomba de Neto. O Bahia empata também de falta com Marcelo. A bola desvia na barreira e entra. O ataque do Bahia envolve a defesa santista com uma bela troca de passes. Raudinei marca o gol da vitória. Bahia 2-1. Em Belém, o garoto Amoroso mostra que está aí para fazer gols. E ele fez os 2 da vitória do Guarani sobre o Remo. O Guarani chega aos 10 pontos, garante a vaga na próxima fase. O Amoroso já é o vice-artilheiro ao lado de Evair. Apenas um jogo pelo grupo D, no Beira-Rio Internacional e Fluminense. Mazinho Loyola dribla o lateral Alex e marca 1-0 para o Inter no comecinho do jogo. O zagueiro Argel recebe na própria intermediária. Avança livre de marcação, passa para Loyola, recebe na frente e marca o gol mais bonito da rodada. Inter 2-0. Para encerrar, Luiz Carlos Vinck chuta cara a cara com o goleiro Wellerson. Inter 3, Fluminense 0. E o sonho acabou. São Paulo perdeu nos pênaltis e deixou escapar um título que a torcida já comemorava, o Tri da Libertadores. Morumbi lotado para a decisão da Taça Libertadores. O time de Telê precisava vencer por 2 gols de diferença para conquistar o inédito tricampeonato. Aos 32 minutos do primeiro tempo, Miller lançou Euler, que foi derrubado na área. Pênalti, que Miller bateu com categoria. 1-0. O São Paulo dominou a partida, mas o Vélez jogou fechado, impedindo as penetrações do time paulista. Aos 30 do segundo tempo, o árbitro Ernesto Felipe deixou de marcar este pênalti. Pellegrini corta com a mão dentro da área o cruzamento de André. A decisão foi para os pênaltis. Logo na primeira cobrança do São Paulo, Palhinha bateu fraco no canto e Chilaver defendeu. Aí o time argentino marcou os 5 e acabou de vez com o sonho do São Paulo de conquistar o tricampeonato da Taça Libertadores. Foi uma pena, né? Bom, uma boa tarde para você. Fim de semana com média de 2,3 gols por jogo. Léo Batista agora conta tudo pra gente aqui nos Gols do Fantástico. Léo. Ontem, pelo Grupo A, Corinthians e Flamengo no Pacaembu, Souza arrisca de longe e veja, ele faz um golaço. Veja por outro ângulo, a bola entra na última gaveta. Corinthians 1, Flamengo 0, final. Hoje no Estádio Olímpico, Grêmio e Sport Recife. Emerson recebe o cruzamento e bota o Grêmio na frente, 1-0. E o Sport reage. Givaldo cruza, Juninho escora de cabeça e Marcelo manda a bomba no canto. Grêmio 1, Sport Recife 1. Resultado do jogo. Pelo Grupo B, Português e São Paulo empataram em 0-0 no Canindé, mas o São Paulo esteve perto da vitória neste lance. KT aproveitou a falha de Zé Roberto e acertou a trave. Ailton desperdiçou o rebote. Na Fonte Nova, Vitória e Atlético Mineiro, Zé Carlos cruza, João Marcelo rebate, Carlos entrega para Renato Gaúcho. Driblar o zagueiro e marcar 1-0 o Atlético. No segundo tempo, Rick escora o cruzamento e Fabinho completa, empatando o jogo. Final, Vitória 1, Atlético Mineiro 1. No Caio Martins, em Niterói, Botafogo e Paysandu, Moisés recebe o cruzamento de Sérgio Manuel e bate de primeira. 1-0, Botafogo. Logo na saída de bola, Antônio Carlos tenta 2 vezes até marcar o gol de empate, 1-1. Um minuto depois, Mauricinho acerta um chute inacreditável de trivela no ângulo. Golaço, 2-1 Botafogo. No segundo tempo, o Paysandu pressiona, Antônio Carlos de novo, deixa tudo igual, 2-2. Mas aos 30 minutos, o artilheiro Túlio desencanta e marca o primeiro dele no jogo. 3-2, Botafogo. E nem deu tempo de comemorar. Robinho cruza, o goleiro Ferreira falha. Túlio fica livre para marcar de novo e se isolar na artilharia do campeonato com 8 gols. 4-2, Botafogo. No último minuto do jogo, o zagueiro Gotardo arranca desde o meio campo. Vai levando livre e fecha a goleada. Final, Botafogo 5, Paysandu 2.
Agora o grupo C no Mineirão, Cruzeiro e Bahia. Ronald aproveita a falha da defesa no escanteio e bota o Bahia na frente, 1-0. O Cruzeiro reage, Nonato tabela com Sorato e toca no meio para Herbert chutar por entre as pernas do goleiro, 1-1. Agora Nonato lança Sorato, ele toca para Mário Tilico fazer o gol da primeira vitória do Cruzeiro no campeonato. Final, Cruzeiro 2, Bahia 1. No Mangueirão, debaixo de chuva, Remo e Vasco, o goleiro não segura o chute de William. Valdir pega o rebote, cruza na cabeça de Jardel. Veja aí de novo, porque o placar ficou assim, Remo 0, Vasco 1. Do Vasco da Gama. Na Vila Belmiro, Santos e Guarani, Galo levanta a bola na área, Paulinho Kobayashi manda a bomba de voleio. Olha de novo, final Santos 1, Guarani 0, debaixo de muita chuva. Pelo grupo D, Fluminense e Palmeiras ontem no Caio Martins em Niterói. Eduardo insiste no cruzamento e Luiz Antônio pega de primeira. 1-0, Fluminense. Logo no início do segundo tempo, Evair levanta para a área, Edmundo ganha dividida com o zagueiro e empata o jogo. Final, Fluminense 1, Palmeiras 1. Em Curitiba, Paraná Clube União São João de Araras, esquerdinha cruza e Alex manda para a rede, 1-0, União de Araras. Reginaldo cobra o lateral, sequência de toques de cabeça, Adoilson, Claudinho e Tadeu manda para o gol, 1-1. No segundo tempo, Tadeu cobra a falta, Adoilson não alcança, mas Claudinho chega para marcar. Final, Paraná 2, União São João de Araras 1. Venceu jogando em casa, veja os gols. Em Salvador, Vitória e São Paulo pelo grupo B. O time baiano sai na frente, Juliano solta a bomba, Vitória 1-0. João Marcelo acerta Caio dentro da área. Pênalti que Júnior Baiano bate bem. Final, Vitória 1, São Paulo 1. Em Campinas, pelo grupo C, Raudinei do Bahia dá um drible sensacional no zagueiro do Guarani e faz um golaço, 1-0. O Guarani só empata no segundo tempo. Luizão cruza, Júlio César marca de cabeça e define. Guarani 1, Bahia 1. Ainda o grupo D em Araras. Rivaldo do invicto Palmeiras chuta. Fabinho do União São João tenta cortar e faz gol contra. Final, Palmeiras 1-0. Grupo A em Bragança Paulista. Ronaldo Alfredo faz o gol da vitória, a primeira do Bragantino no Campeonato Brasileiro. 1-0 contra o Criciúma. Grupo D. O Internacional vai ao Recife e faz 1-0 no Náutico. Gol do artilheiro Dinei. O Náutico empata, Catende 1-1. Grupo B em Belém. Reinaldo faz por cobertura o primeiro do Atlético Mineiro contra o Paysandu. Renato Gaúcho avança livre e faz outro bonito gol. Final, Atlético 2-0. Boa noite. Boa noite. Do estreante Luizinho no primeiro tempo, o Corinthians se garantiu, chegando à liderança isolada do Grupo A com 11 pontos. No final, Zé Elias mete o bico nela. Marcelinho. Não tá não. Marques pode vir, Marcelinho também pelo meio. Olha a chance do Corinthians no finalzinho, pode bater daí. Minha Nossa Senhora! É do Corinthians! Foi ele! Marcelinho, o Spitfire! O São Paulo, que hoje pode definir a venda de Miller ao Everton da Inglaterra, devolveu a goleada sofrida ao Botafogo. Festa tricolor no Morumbi com o placar de 4-1. O alemão saiu de trás, tá certo o Bandeira. Posição boa, hein? É o Euler, vai meter pra dentro, bateu! Gol! Euler!
que toque do Euler pro Juninho. São Paulo faz bem a aproximação, mete lá dentro. Do outro lado de primeira. Gol! Golaço do São Paulo. Caio. Pavão tem o Caio na frente. Caiu, pênalti. O árbitro José Mocelin marca pênalti cometido pelo Márcio Teodoro. Júnior Baiano do outro lado. Gol! 3-0 para o São Paulo. Olha o Sérgio Manuel metendo lá dentro. Olha o desvio. Gol! Diminui o Botafogo, Nelson. 43-40. Tá legal a posição do Ailton. Pode sair o quarto do São Paulo. Ailton, 44. 4 para o São Paulo, 1 para o Botafogo. Ontem foram 7 partidas agitando o Brasileirão. 2 jogos acabaram em 0-0. Vitória Portuguesa e Vasco e Santos, em meio a uma confusão homérica entre as torcidas em São Januário. Bem, vamos aos gols de domingo, começando com Paraná e Fluminense em Curitiba. João Antônio arrisca o chute e se dá bem, abrindo o placar para o Paraná, 1-0. Ézio de dentro da área empata Paraná 1, Fluminense 1, tudo igual. O Elton recebe de Ézio e coloca o Fluminense em vantagem 2-1. Cruzamento da esquerda e a defesa falha, hein? Ézio aproveita e aumenta 3-1 Fluminense. Gilson Batata de falta diminui para o Paraná. Final, Paraná 2, Fluminense 3. Agora o Mineirão com Cruzeiro e Remo. Sobreiro Douglas, invadiu a área, Alencar. Tocou pro Puga, cabeça na bola, pegou na trave, é gol! Do Remo, Elinho, na cabeçada do camisa 7 da equipe paraense, aos 24 minutos, segundo tempo, Clube do Remo 1, Elinho, Cruzeiro 0. De Minas para Recife com Sport Bragantino. E tá aí, Leonardo faz o levantamento, olha o Marcelo tentando, tocou no meio, golaço! Gol! Para o Sport. Tá aí o Zinho na cobrança do esquinado. Ele faz o levantamento. Gol! Marcelo! Tá aí o Júnior afastando de cabeça. Olha o Edilson tentando nas costas do Givaldo. Ele chegou. Faz o giro. O toque voltando pro Mauro. Tá livre de marcação. O levantamento. Nando de cabeça. Gol! Nando! É do Bragantino. Vai fazer o levantamento. O zagueirão Júnior vai para a área, onde também já se colocam Silvio e o Nando. Olha o levantamento. A tentativa é com o Silvio. Olha o Júnior. Gol! Do Bragantino. A mãe dele tinha falado, ele viu no programa da gente. Não tem um cara, é ele, no gol da decisão. Olha o Bragantino no ataque, o Silvio tocou, tem condições o Nando. Gol do Bragantino. No vira, virou a equipe paulista. Desempata na Ilha do Retiro. Tá aí o Givaldo tocando pro Sandro, pro Dário. O Sport ainda pode chegar ao empate. Temos 38 minutos. Olha o levantamento. Não subiu Marcelo. Chegou pro Zinho. Quem sabe agora? Olha o chute de Gilberto. Vai entrar! Gol! É do Sport! Sandro. Encosta Dário para receber. Bela abertura na esquerda.
Tá aí o Sport tentando, tá na área, vende, Marcelo, vai entrar! Gol! É do Sport! Marcelo, herói da partida! No Parque Antártico, o Palmeiras bateu o Inter. E a cabeça fresca que isso acontece na vida dele, né? Olha que paulada! Mas foi um gol maravilhoso do Parque Antártica. Lara Bastos daqui a pouquinho traz os gols de Flamengo 1, Criciúma 1. O destaque negativo da rodada ficou por conta da... Foi o único dos cariocas a vencer na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, garantindo a sua classificação. Ézio marcou o seu 100º gol com a camisa tricolor. Para o próximo jogo domingo com União São João nas Laranjeiras, Pinheiro não decidiu quem escalar no meio-campo no lugar de Cadu. O jogador foi expulso e pode ser suspenso pela comissão disciplinar da CBF. No Botafogo, que enfrenta a Portuguesa domingo, o técnico Renato Trindade pode modificar seu esquema de jogo, passando a atuar com 2 zagueiros de área e não 3, como vinha jogando. No Vasco, desfalque para o jogo com o Guarani no sábado é o zagueiro Ricardo Rocha, que levou uma pancada no tornozelo direito. Amanhã, os médicos do clube vão se pronunciar sobre o aproveitamento do zagueiro. E o Flamengo empatou com o Criciúma e saiu vaiado pela torcida. O Flamengo entrou em campo disposto a garantir a classificação para a próxima fase, mas foi surpreendido logo aos 12 minutos do primeiro tempo com este gol de Paulo da Pinta. Criciúma 1-0. 3 minutos depois, o time carioca correu atrás do prejuízo. Miranda fez pênalti em Nélio e o próprio Nélio bateu para empatar. Placar final, Flamengo 1, Criciúma 1. Com este resultado, o Flamengo ficou numa situação complicada no Grupo A, dividindo o 3º lugar com o Sport, que também está com 8 pontos. A próxima partida pelo Campeonato Brasileiro é contra o Bragantino domingo em Bragança Paulista. Mas até esta terça-feira, o time só pode pensar na Supercopa. Afinal, é o dia da estreia na competição internacional diante do Estudiantes de La Plata, num jogo em que o apoio da torcida vai ser fundamental. Sem dúvida, eu acho que a torcida não pode tirar. 100 gols contra o fraco e retrancado Estudiantes de La Plata. A torcida vaiou o tempo todo. A torcida parecia que estava adivinhando e poucos se aventuraram a ir ao Maracanã. Não chegaram a 3.000 pagantes. E isso com preço único de R$3. Quem foi se arrependeu desde o começo. E olha que o adversário está na 2ª divisão do futebol argentino. Mesmo com tantos erros, o Flamengo teve uma ótima chance neste chute de Marquinhos. Bola para fora. Nem isso acalmou a torcida que estava revoltada com o time, principalmente com Marquinhos. Logo depois, o Flamengo quase abriu o marcador com Gelson, mas ele concluiu em cima do goleiro. E foi só isso no primeiro tempo. No segundo, sem Marquinhos e com mais um atacante, Wallace, o Flamengo continuou errando. O time, pelo menos, corria mais. E teve até um pênalti em Nélio, não marcado pelo árbitro. Veja. De novo. E também uma bola do travessão, em falta cobrada por Wallace. Foi muito pouco. O Estudiantes continuou mais fechado que nunca e o Flamengo apenas pressionou, mas em conclusões sempre péssimas. Fim de jogo, Flamengo 0, Estudiantes 0. E tome vaia da torcida. Ninguém pode reclamar da torcida, ela vem justamente aqui para isso. Nós temos que calar a boca, porque ela veio aqui, deu apoio, como sempre deu apoio ao time. E nós é que precisamos realmente fazer os gols que ela está pedindo. Nós tivemos um pouquinho de azar, a bola realmente não entrou e aí a equipe vai... O
Palmeiras goleia e continua com a melhor campanha dos 24 times. E o botafoguense Túlio segue líder dos artilheiros, agora com 9 gols. Léo Batista. Pelo grupo A, Bragantino e Flamengo em Bragança Paulista. O canhoto Sávio aproveita o cruzamento de Charles e toca de pé direito para definir o placar. Com a vitória de 1-0, o Flamengo só depende de si para garantir a vaga domingo que vem. Da Ilha do Retiro, Sport Recife e Corinthians. Chiquinho faz boa jogada e cruza para Dedé. Ele toca para Marcelo, que limpa o lance e faz 1-0 Sport. Boa trama do Sport na frente. A bola acaba com o Marcelo, que marca o segundo dele no jogo e fecha o marcador. Sport ainda com chance 2, Corinthians classificado 0. O Criciúma precisa vencer o Grêmio e pressiona aos 42 minutos do segundo tempo. Gilvan sofre pênalti de Roger. Betinho bate e define. Final, Criciúma ainda na briga 1, Grêmio já classificado 0. Pelo grupo B, Paysandu e Vitória em Belém. Cláudio Cruz, a zaga baiana falha. Antônio Carlos faz um golaço. 1-0 Paysandu. No segundo tempo, Antônio Carlos bate o córner, Chiquinho desvia, Augusto completa. 2-0 Paysandu. Mirandinha leva pela esquerda até a área e toca para Antônio Carlos fazer o segundo dele no jogo. 3-0 Paysandu. Gil Baiano faz o gol de honra do Vitória com uma bomba. E o placar fica assim, Paysandu classificado 3, Vitória na repescagem 1. Do Caio Martins em Niterói, Botafogo e Portuguesa. Túlio sofre falta e bate ele mesmo com categoria. É o 9º gol de Túlio, artilheiro do campeonato até agora. Botafogo 1, Portuguesa 0. O Botafogo é líder do grupo B. Pelo grupo C, Guarani, Vasco ontem em Campinas. Luizão cruza, Amoroso faz um gol de peito. 1-0 Guarani. Aos 49 do primeiro tempo, o Vasco consegue um empate. Valdir completa de cabeça o cruzamento de França. Valdir, 1-1. No segundo tempo, o Guarani vai para cima. Luizão briga pela bola, vai à linha de fundo, dribla o goleiro e cruza. A zaga vascaína falha. Fábio Augusto agradece e manda bala. Final, Guarani 2, Vasco 1. Os dois estão classificados. Da Vila Belmiro, o Santos vai com tudo para cima do Cruzeiro. Macedo faz uma festa na defesa mineira e toca para Ranieri. Santos 1-0. E lá vai o Santos outra vez, agora pelo meio. Macedo entra como quer e aumenta a vantagem. 2-0 Santos. O Cruzeiro ameaça a reação no começo do segundo tempo. A bola sobra para Cleison marcar. Santos 2, Cruzeiro 1. Mas o Santos não perde na Vila há um ano. E lá vai, Dida fica perdido. Guga toca, Macedo bate por cobertura. E que belo gol, 3-1 Santos. Só dá o Santos. Paulinho Kobayashi entra livre na grande área e sofre pênalti. Guga bate certinho e faz Santos classificado 4, Cruzeiro na repescagem 1. Pelo grupo D, Internacional e Paraná no Beira Rio. Adoilson cruza para Carlos Alberto Dias tocar no cantinho. 1-0 Paraná. No finzinho do primeiro tempo, Argeu atrasa mal para o goleiro. Nando ganha dividida e empata 1-1. No segundo tempo, Carlos Alberto Dias marca mais um para o Paraná, aproveitando o cruzamento de Denilson, 2-1. E Adoilson define a vitória paranaense depois da pressão na área colorada. Final, Internacional perto da vaga, 1. Paraná classificado, 3. O Fluminense recebe União São João nas Laranjeiras, sai na frente, Jair bate a falta e o goleiro Maisena engrossa, 1-0 Flu. União corre atrás do prejuízo. O goleiro Ellerson do Flu devolve a gentileza do Maisena no chute cruzado de Wagner. O Ellerson, 1-1. Não era dia de Ellerson. Ele falha novamente. Veja no chute de Glauco. Israel agradece. 2-1, União.
O Flu chega ao empate na boa jogada de Wallace. O Elton fura, mas o artilheiro Ezio manda a bomba e define o placar. Final, Fluminense classificado 2. União São João de Araras ainda com chance 2. No Parque Antártica, Palmeiras e Náutico. Edmundo rouba a bola de Moisés e entrega para Rivaldo marcar o primeiro do Palmeiras, 1-0. Pressão palmeirense. Marco Aurélio defende o chute de Zinho. Edmundo desperdiça o rebote, mas Evair pega a sobra para fazer mais um. 2-0 Verdão. Agora a bobeada da defesa paulista. Alex aproveita e diminui a diferença. 2-1. Aos 40 do segundo tempo, pressão total do Palmeiras. Edmundo faz tudo certinho e chuta quase sem ângulo. 3-1 Palmeiras. 2 minutos depois, Rivaldo faz outro belo gol e fecha a goleada. Final, Palmeiras 4, Náutico 1. A torcida do Santos foi à loucura com Macedo na Vila Belmiro. Ele já tinha deixado sua marca no jogo quando aproveitou a falha do goleiro Dida e fez um golaço por cobertura na goleada de 4-1 sobre o Cruzeiro. Um gol inteligente, um gol de classe, um gol de Macedo do Santos, o gol do Fantástico. Você vai ver a seguir um casamento. Para os campeões da Libertadores. O São Paulo foi até Medellín, na Colômbia, enfrentar o Nacional local. E foi com garra, o zagueiro falha feio, você viu? Caio aproveita, acompanha outra vez. Ele dribla o goleiro Iguita e faz 1-0 para o São Paulo. É esse aí. O tricolor paulista quer mais. Euler vai lá, recebe o lançamento, toca por cobertura, um golaço de Euler. Uma bela estreia dos paulistas na competição. Final, Nacional 0, São Paulo 2. No Mineirão, Cruzeiro goleou o Olímpia do Paraguai. Rogério fez o primeiro, batendo falta, 1-0. Mais Cruzeiro no ataque. Zelão é derrubado na área, não tem lero-lero, é pênalti. Nonato vai lá, bate e amplia, 2-0 Cruzeiro. No segundo tempo, Cleison recebe o cruzamento e faz o terceiro do time mineiro. Macalé cruza da direita e Edenilson com a mão fecha a goleada. Cruzeiro classificado 4, Olímpia 0. Na próxima fase, o Cruzeiro vai enfrentar o vencedor de Flamengo e Estudiantes de La Plata, na Argentina. Um ato de coragem marca o céu carioca e muda o visual do mais belo cartão postal do Rio de Janeiro. De 3,4 por jogo. A festa começou sábado com algumas zebras. Veja os gols na narração de Fernando Vanucci. Grupo B, sábado, o São Paulo recebe o Paysandu, que dá o bote. Mirandinha tabela com Antônio Carlos e faz um belo gol. Mirandinha, Paysandu 1-0. Reação tricolor, acompanha, Cafu recebe de Euler, cruza. Caio confere para o São Paulo. 1-1 no placar. Caio. Mas o Paysandu mostrou porque é chamado de Papão da Curuzu. Grande jogada dele, Mirandinha, outro belo gol. Tá aí para você conferir. Final, Paysandu 2, São Paulo 1 em pleno Morumbi. Os dois times estão classificados. E o Mirandinha fez aquela dança da vitória e se no chão. Agora, Recife, Grupo D, Ezio recebe de Wallace. Marca o 7º gol dele no campeonato. Gol de Ezio, Fluminense 1-0. Mas o Náutico vira o jogo no segundo tempo. Acompanhe, Washington cruza, Alex faz de cabeça, 1-1. E não é que o time pernambucano consegue sua primeira vitória no campeonato? Alex ganha do goleiro Wellerson e define. Alex, o nome da fera. Náutico na repescagem, 2. Fluminense classificado, 1. Em Araras, União São João precisava vencer o Internacional por 6 gols para se classificar no Grupo D. No fim do primeiro tempo, Cláudio usa a cabeça e marca bonito. União São João 1-0. Marcelo de cabeça aumenta no segundo tempo. União 2-0. 4 minutos depois, Cláudio de pênalti define o placar. União São João na repescagem 3. Inter classificado 0. Ainda Grupo D no sábado, Paraná Clube e Palmeiras, 40 mil pessoas no Couto Pereira. O Palmeiras faz o primeiro na cobrança de falta de Flávio Conceição. Que bomba, meu amigo! O Paraná empata numa jogada que vem dando certo. Acompanhe. Troca de passes no meio, Claudinho, João Antônio, toquinho de Adoilson para o chute de João Antônio no ângulo. Golão, golão, 1-1. Segundo tempo, mais um de falta no Palmeiras. Desta vez, Evair, beleza, 2-1. Por trás, para você.
Agora a falta é para o Paraná Clube. Carlos Alberto Dias bate, a bola vai na trave, na volta toca e Antônio Carlos. Veloso ainda defende, mas a bola já tinha entrado. Se você tem dúvida, tire-a. Agora. Aí 2-2 no jogão. Mas o Palmeiras vai à luta atrás do terceiro e fique de olho. Tremendo bate-rebate. Tentativas de Evair, Antônio Carlos, Rivaldo, Evair de novo. Até que Edmundo chega de virada. Ele faz. 3-2 Palmeiras. Lançamento de César Sampaio. Maurílio mata bonito para definir. Era o quarto. Palmeiras 4, Paraná Clube 2. Placar final. Os dois classificados. Agora os gols de hoje. Maracanã, Grupo A, Flamengo Esporte. Gol que é bom só no segundo tempo. Sávio de fora da área, Flamengo 1-0. Por trás, para você conferir. Perna esquerda nela. Tá aí, sem defesa. Mais Flamengo, mais Sávio. Agora recebendo o cruzamento de Magno, tocando de cabeça. O primeiro gol de cabeça de Sávio pelo Flamengo. 2-0. Era dia de Sávio, ele tenta duas vezes. Na primeira com a direita, na segunda com a esquerda. Golaço! Terceiro de Sávio, terceiro do Flamengo, que derrota o Sport por 3-0. Os dois times se garantem na segunda fase. Grupo B agora, Vitória e Botafogo em Salvador, ataque baiano, Piquete entra na área, cruza rasteiro para Dão marcar. Vitória 1-0. D-A-O Tio, Dão. Segundo tempo, Dão, ele de novo, recebe lançamento de Everaldo. Ele se manda para a área, cruza. Olha só o cruzamento, acompanhe. E olha quem confere, Everaldo, sim senhor. Vitória 2, Botafogo 0. Agora por trás, é a primeira vitória do Vitória no campeonato. Mas o time baiano não escapa da repescagem não. E o Botafogo, mesmo com a derrota, garante o ponto extra para a segunda fase. Grupo A, o Corinthians recebe o Criciúma no Pacaembu. Logo no início do jogo, o Casagrande prepara a jogada. Viola, marca. Corinthians 1, Criciúma 0. Quase no final do primeiro tempo, Leandro Silva cruza na esquerda. Casagrande cabeceia com estilo. Acompanhe só o cruzamento do Leandro Silva. Casagrande. Corinthians 2, Criciúma 0. Segundo tempo, reação do Criciúma. A bola sobra para Jairo Lenzi. Ele bate de esquerda no canto. Sem defesa, Criciúma 1, Corinthians 2. Logo depois, Dauri cruza e Sandro deixa tudo igual. Acompanhe só, é o gol de empate, 2-2. Mas o Corinthians garante o ponto extra, a vitória com esta cabeçada de Henrique. Final, Corinthians 3, Criciúma na repescagem 2. Parabéns para o Zé Elias, que fez 18 anos hoje. Grupo A ainda, Estádio Olímpico. O Grêmio precisa de um ponto contra o Bragantino para se classificar e consegue 2. Mas sai perdendo, em gol de Silvio. Tá aí, Bragantino 1-0. Agora a reação do Grêmio. Pênalti de Ferreira em Carlos Miguel. Aguinaldo bate, empata 1-1. Pressão tricolor, gaúcha. Último minuto de jogo. Carlinhos pega o rebote, define. Grêmio 2, Bragantino na repescagem 1. O único 0-0 da rodada aconteceu no jogo Portuguesa e Atlético Mineiro no Canindé, pelo Grupo C. Pior para o Galo, né? O Galo Mineiro, que acompanha o outro mineiro, Cruzeiro, na repescagem. Grupo C, no Mineirão, Cruzeiro e Guarani. O Bugre marca primeiro. Cruzamento de Fábio Augusto, o artilheiro Amoroso confere. Com ele não tem lero-lero. Um minuto depois, Ademir perde a bola no meio-campo. Luizão sai rápido no contra-ataque, acompanha e aumenta o placar para o time de Campinas. Aí, Luizão, Guarani 2-0. O Cruzeiro então tenta reagir. Edenilson bate na saída do goleiro, mas não dá. Cruzeiro 1, Guarani 2. O Bugre leva o ponto extra e o Cruzeiro vai para a repescagem. Ainda Grupo C, Vasco e Bahia em São Januário. Primeiro tempo, Vitor bate o córner. O baixinho Hernandi usa a cabeça. Vasco 1-0. Falta para o Bahia. Wesley bate, a zaga vacila. Ronald confere. 1-1. Segundo tempo, mais Vasco. Vitor chuta. Adivaldo faz contra. Mas na súmula o gol é de Vitor. Vasco 2-1. O Bahia insiste. Negrini cruza na direita e Marcelo sobe sozinho. Ele faz. 2-2. E olha o Bahia já nos descontos. Zé Roberto tabela com Marcelo e chuta rasteiro. Final, Bahia 3, Vasco 2. Todo mundo classificado. E ainda o Grupo C, agora em Belém com Remo e Santos. O cruzamento de Elinho deixa o estreante Chicão numa boa. Na boa ele faz, Remo 1-0. Olha a vez do Santos. Depois da triangulação, Macedo deixa tudo igual. 1-1 no placar. Acompanhe a cobrança de falta em 2 lances. Ranielli manda a bomba no canto, não tem jeito. Santos 2-1.
Agora Ranieri cruza da esquerda e Paulinho Kobayashi amplia. 3-1 Santos. O Santos com fome de gols. Guga recebe o cruzamento, define a primeira vitória do Santos fora de casa. 4-1 no Remo. A rodada desse fim de semana definiu os 3 grupos para a próxima fase do Brasileiro. No grupo E estão Corinthians, Guarani, que largam com 1 ponto de vantagem. E ainda Paysandu, Fluminense, Grêmio, Vasco, Portuguesa e Internacional. No grupo F, o ponto extra é de Botafogo e Palmeiras. Também estão no grupo Flamengo, Santos, São Paulo, Paraná, Sport e Bahia. Criciúma, Bragantino, Atlético Mineiro, Vitória, Remo, Cruzeiro, União São João e Náutico estão na repescagem. Foram 295 gols em 240 jogos. O futebol tetracampeão do mundo reencontrou o caminho das redes. Empatou em 0-0 com o Bayer Leverkusen e foi eliminado. Mas um outro tetracampeão deu um show. Bebeto marcou 3 gols na vitória de 4-1 do Deportivo La Corunha sobre o Rosenborg da Noruega. Donato fechou a goleada. Resultado, La Corunha classificado. E outro time norueguês também entrou pelo cano diante de um time cujo destaque é um brasileiro. O Bordeaux de Valdeir vai a Oslo, Noruega, e vence o Lillestrøm. O primeiro é de Zidane. O empate bastava para os franceses, mas Fournier cabeceia. O zagueiro chega a cortar, mas o juiz confirma o segundo gol. Lillestrøm 0, Bordeaux classificado 2. Pela Supercopa em La Plata, na Argentina, o Estudiantes eliminou o Flamengo. Ferreira de cabeça faz 1-0 para o Estudiantes no primeiro tempo. No segundo, bola levantada na área do Flamengo, a defesa volta a falhar. Mendes aumenta para os argentinos. Estudiantes 2-0. Na próxima fase, o Estudiantes pega o Cruzeiro. Botafogo e Bahia abrem a segunda fase do Brasileiro no Caio Martins, em Niterói. Os baianos na frente. Lima bate a falta. Wagner engole um frangaço. Veja novamente aí a falha do goleiro do Botafogo. Bahia 1-0. No segundo tempo, Sérgio Manuel faz boa jogada e chuta. O goleiro Jean não segura. Túlio aumenta a vantagem na liderança da artilharia, chegando agora aos 10 gols. O curioso é que Túlio comemora sozinho. Todos os jogadores correm para dar força ao goleiro Wagner. Final, Botafogo 1, Bahia 1. Coisas do nosso futebol. Esse jogo Botafogo e Bahia valeu pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A tabela completa da segunda fase foi divulgada ontem. Confira aí os jogos da primeira rodada. Sábado, às 4 da tarde, no Rio, o Fluminense recebe o Corinthians. Também no sábado, Palmeiras e Sport em São Paulo. No domingo, jogam Grêmio e Portuguesa em Porto Alegre. Em Campinas, Guarani e Internacional. O Flamengo recebe o Santos no Rio. Bahia e Paraná jogam em Salvador. Na quarta-feira, dia 5, o Vasco vai a Belém enfrentar o Paysandu. Encerrando a rodada no dia 14 em São Paulo e Botafogo. Os primeiros clássicos regionais acontecem só na segunda rodada. O Santos enfrenta o São Paulo. O Fluminense pega o Vasco. Agora... O jogo mal tinha começado e os São Paulinos perceberam que a noite de agradável não teria nada, pelo menos para o lado tricolor. Com menos de 1 minuto de jogo, Júnior Baiano teve uma recaída, tentou fazer bonito e se complicou. A jogada do Nacional foi rápida. Zete bateu cabeça com Doriva e o volante do São Paulo teve que fazer o pênalti para brecar Ceballos. Serna bateu e fez Nacional 1-0. Não era o tipo de estreia que Sierra queria. Pela primeira vez, o chileno jogava pelo São Paulo. Chegou bem perto de marcar um gol cobrando falta. Sierra só jogou 26 minutos e foi substituído por Juninho. A sorte não estava mesmo do lado dos brasileiros. No segundo tempo, o time chegou com mais perigo, mesmo jogando mal. Mas o travessão estragou os planos de André Luiz e depois de Palinha. O São Paulo só conseguiu empatar depois que o Nacional perdeu um jogador. Ceballos foi expulso. Palinha fez uma linda jogada, ficou frente a frente com Higuita e marcou um golaço. O bicampeão mundial foi vaiado em pleno Morumbi e depois de ter conseguido se classificar para a próxima fase da Supercopa. Sinais de que alguma coisa está errada. Contra o Santos, um jogo que de bom só teve o primeiro tempo. O primeiro tempo foi muito bom. O Flamengo atacou o tempo todo e foi uma saraivada de chutes
no gol do goleiro Edinho, que pela primeira vez jogava no Maracanã, estádio de grandes momentos do pai dele. Não que Edinho tivesse que fazer nada de excepcional, a maioria dos chutes ia para fora. A melhor chance do Flamengo foi nesse cruzamento de Sávio, que Nélio cabeceou mal. O primeiro chute a gol do Santos foi o primeiro gol da partida. Guga toca para o lateral índio, que chuta forte, a meia altura, uma bola que normalmente Gilmar pegaria. Mas a fase anda ruim e a bola toca na mão dele e entra. Reveja, Santos 1, Flamengo 0. O Santos se acomodou com 1 a 0 e só essa cabeçada de Guga para fora ainda lembrava que o Santos se interessava em atacar. Esfriar o jogo e conter o ataque do Flamengo era mais responsabilidade do goleiro Edinho, mas nesse lance ele exagerou. Fingiu ter recebido um chute de Nélio e se contorceu em dores. Pelé já fez alguns papéis no cinema, mas essa carreira de ator o filho não vai poder repetir. O juiz José Mocelin, numa atitude rara, nem deu bola para Edinho e mandou o jogo seguir. O gol do Flamengo foi pouco depois. Nélio leva da esquerda para a direita e bate cruzado, rasteiro. 1 a 1. Um belo gol, veja de novo. No último minuto do primeiro tempo, Magno chuta forte, a bola ia entrando depois de passar debaixo das pernas de Edinho. Mas o filho do rei não perdeu a majestade, a zaga salvou o possível frango e o 1 a 1. O segundo tempo existiu, eu lhes garanto, mas foi tão ruim que, para alegria geral, é melhor nem tocar nesse assunto. Brasil. Em Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo, o juiz foi salvo pela polícia. No jogo entre a Santa Cruzense de camisa vermelha e o Guarujá pela segunda divisão paulista, o juiz Anemilson Franco marca um pênalti contra a Santa Cruzense. O lateral galego discute com o árbitro e leva cartão amarelo. Pouco depois, Mauro da Santa Cruzense é expulso. O massagista invade o campo e depois de xingar, agride o juiz, sendo agarrado pelos policiais. Mais confusão. O presidente da Santa Cruzense entra em campo, dá um chute no juiz até ser retirado de campo. O juiz também apanha do técnico da Santa Cruzense. E só não apanha de mais gente porque corre para o vestiário. O juiz só saiu do estádio dentro de um camburão da polícia. Na segunda divisão do Brasileiro, o juiz também apanha. Foi no Recife, depois que o Santa Cruz fez 2 a 1 no CRB. No segundo tempo, a confusão. O lateral Camilo do CRB ganha cartão vermelho com 1 minuto de jogo. Nova expulsão. O zagueiro Paulo César reclama do bandeirinha e também leva cartão vermelho. Sabendo que o CRB estava com 2 jogadores a menos, o Santa parte para o ataque. Washington mata a bola no peito e faz Santa Cruz 2 a 1. Reclamando impedimento, os jogadores do CRB partem para cima do juiz Léo Feldman. O lateral Gaguinho, então, é expulso. Inconformado, o técnico do CRB, José Verguetti, invade o campo e dá um tapa na cara do juiz. O tumulto continua e mais 2 jogadores são expulsos. O goleiro Márcio, que joga as luvas no juiz, e o atacante Hamilton. Ao todo, 5 expulsões. Aos 38 minutos do segundo tempo, o juiz Léo Feldman encerra o jogo por número insuficiente de jogadores no time do CRB. Placar da partida, Santa Cruz 2, CRB 1. O futebol tetra brilha na Espanha. O Valência do técnico Parreira vence o Oviedo e já é vice-líder. Já a estrela de Bebeto volta a brilhar. Ele marca o gol da vitória do La Coruña sobre o Compostela e leva o Deportivo à liderança isolada. O baianinho recebeu o passe de outro brasileiro, Donato, e chutou no cantinho, sem defesa. Gol de craque. Deus te abençoe, Bebeto. O resto você já sabe. La Coruña 1, Compostela 0. A volta por cima. Aqui no Brasil, a rede também balançou. Na repescagem do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro espantou a má fase com a vitória de 3 a 0 sobre o Criciúma. E os jogadores mostraram estarem unidos em busca da classificação para a próxima fase. Em Salvador, o Vitória despachou o Náutico. O vice-campeão brasileiro venceu o Náutico por 2 a 0 e os baianos prometem incomodar muita gente na repescagem. A força dos Pampas. O Grêmio mostrou a força do futebol gaúcho com a vitória de 2 a 1 sobre a Portuguesa. Fabinho de cabeça fez o gol da vitória do Grêmio. Barbaridade, tchê. Timão vira-vira. Em pleno Maracanã, o Corinthians não tomou conhecimento do Fluminense e venceu de virada, 3 a 1. O último gol do Timão foi uma pintura. Marques, com um belo toque de calcanhar, deixa Marcelinho na cara do gol e aí não tem perdão, é saco, golaço.
tudo igual. 3 jogos terminaram empatados. Na Fonte Nova, o Paraná saiu na frente no Bahia com um gol de Carlos Alberto Dias. Zé Roberto salvou o time baiano com um chute certeiro. No Maracanã, o Santos fez o primeiro através de Índio, que contou com a colaboração do goleiro Gilmar. O Flamengo empatou através de Nélio, que chutou no cantinho do goleiro Edinho. E Guarani e Inter não saíram do 0-0 em Campinas. Sorte de campeão. No Parque Antártica, o Palmeiras só conseguiu a vitória sobre o Sport no último minuto. O jogador Adriano tenta aliviar, a bola bate em Sandro e entra. Mas o juiz dá gol de Evair. Parece que a sorte anda do lado do Verdão mesmo. A torcida palmeirense agradece. Alô você, boa tarde. Palmeiras no grupo F. Veja os gols do fim de semana com a narração de Fernando Vanucci. Grupo F, Santos e São Paulo na Vila Belmiro. Santos na frente, Índio cruza, Cafu tenta cortar, marca contra. 1-0 Santos, tá aí. O São Paulo no ataque, Edinho faz pênalti em Euler, veja. Júnior Baiano vai lá, bate com força e empata, 1-1. O São Paulo vira no fim do primeiro tempo. André chuta de longe, Edinho não chega na bola, 2-1 São Paulo. Segundo tempo agora, Edinho marca bobeira e Ailton aumenta para o São Paulo. Acompanhe só, 3-1. O Santos diminui, Macedo toca para Moisés, ele tabela com Raniel e chuta no canto, um golaço, veja por trás. Final, Santos 2, São Paulo 3. Sport e Flamengo no Recife, também pelo grupo F. Chiquinho cruza, Marcelo ajeita, Taíde solta a bomba, olha só, tá aí, bela jogada, belo gol. 1-0 Sport por trás para você e fica nisso, Sport 1, Flamengo 0, final. Ainda o grupo F, Palmeiras e Paraná em São Paulo. Último minuto de jogo, Antônio Carlos chuta de longe, o goleiro Regis falha. É o gol da vitória do Palmeiras. A segunda que o Verdão consegue aos 44 do segundo tempo. Palmeiras, líder do grupo F, 5 pontos ganhos. Agora o grupo E, Portuguesa e Guarani no Canindé. Aritana recupera a bola na área, marca a Portuguesa 1-0, é esse. Olha o Guarani empatando, acompanhe só, Cláudio chuta de longe, o goleiro Paulo César escorrega, a bola entra, Portuguesa 1, Guarani de Campinas 1, placar final. E agora os jogos de domingo, no Pacaembu, o Corinthians recebe o Grêmio de Porto Alegre, marca primeiro, Marcelinho, Carioca, bate escanteio, Viola, vai lá, nela, confere de cabeça, 1-0 Corinthians, Viola. Olha o Marcelinho Carioca também participando do segundo gol. Primeiro ele dá um lençol no lateral Ayup. Depois toca para Marques na área. Ele vira de esquerda e faz este golaço. Marques, Corinthians, 2-0. Mais uma vez. E Marcelinho de novo. Manda a bola na área para Casa Grande dominar e marcar. Corinthians 3, Grêmio 0. Resultado final. O Corinthians lidera o grupo E com 5 pontos ganhos. Maracanã, Fluminense e Vasco, grupo E. Ézio fica cara a cara com o Carlos Germano, mas perde a chance. 45 minutos, o lateral Bruno acerta o travessão. Moral da história, 0-0 no primeiro clássico carioca do Brasileirão. Ainda grupo E, no Beira-Rio, Paysandu dá o bote no início do segundo tempo em cima do Inter. Bola alta na área, defesa para, Augusto marca 1-0 Paysandu. Reação colorada, Luiz Carlos Vinck cobra falta na área, Argel de peixinho faz um belo gol, 1-1. O segundo do Inter foi de pênalti, Luiz Fernando, 2-1. Dinei arranca pela esquerda, cruza, o zagueiro faz contra, mas o juiz dá gol de Dinei, Inter 3, Paysandu 1. Agora a repescagem, o Criciúma recebe o Atlético Mineiro e o juiz marca pênalti nesse lance. Betinho vai lá, bate e faz Criciúma 1-0. Segundo tempo, bela jogada individual de Gilvan e Jairo Lenzi vai lá e fecha o placar. Criciúma 2, Atlético Mineiro 0. O Náutico recebe o Remo no Recife, se dá muito mal em segundo tempo. O ataque paraense troca figurinhas na área e Elinho solta a bomba. Final, Náutico 0, Remo 1.
Mais repescagem, Cruzeiro e Vitória no Mineirão. Tilico é derrubado na área. Nonato bate o pênalti com categoria. Acompanhe. Cruzeiro 1-0. Mais Cruzeiro. Nonato cruza. Macalé vai lá, cumprimenta. 2-0. O Vitória só marca no segundo tempo. Gil Baiano levanta na área. Ramon Menezes confere. Final, Cruzeiro, líder da repescagem. 2, Vitória 1. Agora, Bragantino e União São João de Araras, em Bragança. O artilheiro Silvio vai lá, dá números ao placar e define o jogo. Bragantino 1-0, final. E o baixinho está de volta. Romário voltou ao Barcelona no sábado e fez 2 na vitória de 4-3 sobre o Atlético de Madrid. O segundo dele é sensacional. Romário recebe o lançamento e dá um lindo toque encobrindo o goleiro. Romário, golaço, gol do Fantástico. Os goleiros defendem e batem no juiz. E 2 ex-técnicos da seleção brasileira são expulsos do campo. Não saiu do 0-0. Pelo Grupo E, muitos gols nos 3 jogos que foram realizados ontem. Mas antes, vamos começar pela repescagem, com o jogo entre o Remo e o Vitória da Bahia. O gol do Remo saiu de uma jogada que começou pela direita. Macula recebeu na entrada da área e tocou para Chicão, que soltou a bomba. Veja só. E foi só, final, Remo 1, Vitória 0. No Canindé, a Portuguesa venceu o Paysandu e manteve uma invencibilidade de 27 jogos em casa. Aos 16 minutos do segundo tempo, Aritana marcou. Portuguesa 1, Paysandu 0, placar final. Internacional e Fluminense jogaram no Beira-Rio, em Porto Alegre. Dinei Esperto fez 1-0 para o Colorado Gaúcho. Mazinho Loyola fez boa jogada pela direita e rolou com Açúcar para Caico marcar. 2-0 Inter. Segundo tempo, Humberto cruzou, o goleiro Sérgio não cortou e o Wallace concluiu de cabeça. Inter 2, Fluminense 1. Luiz Carlos Vinck cobrou a falta, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro Wellerson. 3-1 Internacional. O Fluminense ainda marcou mais um, de novo com o Wallace. Final, Internacional 3, Fluminense 2. A torcida corintiana aproveitou o feriado e compareceu em peso, e era maior que a torcida do Guarani. O Corinthians abre o marcador com um golaço de falta. Marcelinho cobra da meia-lua, a bola bate na trave e entra. 1-0 para o Corinthians. Guarani quase empata também numa cobrança de falta. Guilherme chuta forte, Ronaldo defende. A polícia militar autoriza a entrada de torcedores do Corinthians na arquibancada onde estava a torcida do Guarani. Começa a confusão, a situação fica difícil, a polícia não consegue controlar e o jeito foi retirar os torcedores. Aos 44 minutos, o Guarani empata o jogo. Cláudio, de falta, chuta no cantinho da trave. 1-1 em Campinas. No segundo tempo, o Guarani entra disposto a virar o jogo. Aos 27 minutos, num contra-ataque rápido, Edu Lima finta a zaga corintiano. Lança Luizão, que toca para Amoroso fazer 2-1 para o Guarani. O jogo fica tenso, o Bandeirinha é atingido por um pau lançado da arquibancada e o jogo fica parado. O Corinthians faz de tudo para empatar, mas não consegue. Final de jogo, 2-1 para o Guarani. Agora, as duas equipes estão com 5 pontos. Nós temos um time garoto jovem, mas tem muito futuro pela frente. Acho que foi importante essa vitória para dar calma, tranquilidade no resto da semana. Que a gente possa enfrentar o Fluminense de cabeça erguida. E que acho que Deus ajudou com essa vitória. A briga aí, esses pontos aí com o Guarani, agora embolou tudo. Ficou bastante complicado. Agora nós vamos para a próxima partida em busca de um resultado positivo. E a guerra entre torcidas do Guarani e Corinthians deixou um saldo de 27 feridos, 2 deles em estado grave. Sérgio Francisco. O Grêmio vencendo por 2-0. Vem Independiente, tem que marcar essa bola aí. Aguinaldo cortou, olha a chance. Gol do Independiente, o Zurriaga. Mas o Grêmio luta bastante, tentando a marcação, pelo menos o gol de empate.
Garneiro, olha essa bola lançada, o perigo! Gol! Gustavo Lopes. E o Isa olha pra cima, ergue os braços, agradece a Deus. O São Paulo precisava vencer o Colo-Colo do Chile ontem por 2 gols de diferença. E conseguiu, hein? Marcou 4 quando o time deslanchou no segundo tempo. Tirou um zagueiro, ótimo. Chegou o São Paulo, o Juninho meteu. São Paulo! Euler! Forçar demais a tabela. Ailton! É do São Paulo! Ailton! Vai acabar o jogo. Vai com 10 contra 10. Ó, faz Miller! Do São Paulo! Miller! Alemão, chega alemão! É do Colo-Colo! Fraquia! Palinha, lá vai ela, ó. Olha aí, Palinha, faz! Olho no lance! Do São Paulo! Palinha! O São Paulo vai enfrentar agora o vencedor de River Plate e Boca Juniors, que jogam hoje à tarde em Buenos Aires. Eu vou pensar... A semana teve muitos gols no Campeonato Brasileiro. Vamos ver como foi. Fernando Vanucci. Alô, e a gente começa pelo torneio de repescagem Náutico e Cruzeiro no Recife, a 3 minutos do fim do jogo. Nailson chuta, Dida espalma, Alex completa 1-0 Náutico. Já nos descontos, acompanhe. Washington cruza, Alex usa a cabeça para fazer mais um. Náutico 2, Cruzeiro 0. É o placar final do jogo no Recife. No Mineirão, Atlético e Bragantino, Ludo recebe na área, gira o corpo e chuta quase sem ângulo. Belo gol, 1-0 Bragantino. No segundo tempo, pressão do Atlético, Reinaldo dá o toque, Éder manda bomba. Lá onde a Coruja dorme, golaço, Atlético 1, Bragantino 1, placar final. Os gols do grupo E, Vasco e Corinthians do Pacaembu. Pedro Renato lança França no contra-ataque. França entra pela direita, toca na saída do goleiro Ronaldo. Vasco 1-0, golaço de França. No segundo tempo, o zagueiro Célio Silva pega a sobra na cobrança do escanteio. Chuta de bico, mas faz 1-1. Aí o Corinthians virando o jogo. Marcelinho cruza na direita, Viola sobe sozinho e marca de cabeça. Corinthians 2, Vasco 1, final. O Corinthians mantém a liderança do grupo E. No Maracanã, Fluminense e Guarani. Guilherme chuta de longe, o Wellerson não segura, Moroso completa, 1-0 Guarani. O Flu parte para cima, Ézio é derrubado na área, veja só. É agora, pênalti. O próprio Ézio, artilheiro, vai lá, bate, 1-1. A 4 minutos do fim do jogo, Edu Lima cruza da esquerda para Luizão, ele fecha o placar. Guarani 2, Fluminense 1. O Guarani divide com o Corinthians a liderança do grupo E. No Estádio Olímpico em Porto Alegre, o clássico Grenal. Isso hoje. Dinei entra pela esquerda, cruza para Nando, livre na área. O Nando faz. Internacional 1, Grêmio 0. 2 minutos depois, cruzamento na área colorada. Pingo divide com Anderson. A bola bate em Alex. Sobra para Aguinaldo. Ele empata o jogo. Festa do Grêmio. Final. Grêmio 1, Inter também 1. Agora o grupo F. O Palmeiras sai na frente no Bahia, na Fonte Nova. Ontem, Roberto Carlos de falta. Golaço 1-0 Palmeiras.
3 minutos depois, bombardeio baiano na defesa palmeirense. Paulo Emílio pega a sobra na área e empata o jogo. Não tem jeito, não tem conversa. Final, Bahia 1, Palmeiras 1. Hoje na Vila Belmiro, Santos Esporte. Paulinho Kobayashi levanta na área. Guga completa de cabeça, 1-0 Santos. No finzinho do primeiro tempo, Galo chuta na entrada na área. A bola bate na defesa e Paulinho Kobayashi pega de primeira. Tá aí, 2-0 Santos. Mas o Sport dá o troco no segundo tempo. Cobrança de falta ensaiada. Sandro bate forte, 2-1. E tem mais do Sport, hein? Veja só, Zinho cruza, Fábio de cabeça vai deixar tudo igual. É agora, Fábio. Ele abaixou para fazer. Final, Santos 2, Sport 2. No Couto Pereira, em Curitiba, Paraná e São Paulo, Palhinha cobra escanteio, Miller desvia, Ayrton faz, São Paulo 1-0. Boa troca de bola do São Paulo, acompanhe só entre Palhinha, Euler e Miller. O Miller chuta bonito para fazer 2-0 São Paulo. O juiz marca pênalti na entrada de Gilmar em Adoilson. Esse aí, ó. Carlos Alberto Dias vai lá, bate com categoria. Canto esquerdo, primeiro do Paraná, 2-1. Ney chuta, a bola passa pela defesa do São Paulo, Adoilson chega para fazer o gol. O gol do empate, Paraná 2, São Paulo 2, com 35 mil pessoas no Couto Pereira, em Curitiba. No Maracanã, Botafogo e Flamengo, Mauricinho, que jogou demais, faz bela jogada, vai à linha de fundo, rola para Juninho completar para dentro do gol, mais uma vez para você, por outro ângulo. O gol que deu a primeira vitória de um time carioca nesta fase, em cima de outro carioca. Botafogo 1, Flamengo 0, placar final. Ele já fez golaços até com a camisa da seleção brasileira e hoje, com 37 anos de idade, Éder mostrou que ainda pode brilhar no meio da garotada. A bomba certeira no ângulo do goleiro do Bragantino deu o empate ao Atlético Mineiro e levou o vovô garoto, veterano Éder, de novo a ser o autor do gol do Fantástico. Agora o Vasco consegue a primeira vitória na segunda fase e vence a Portuguesa por 1-0. Em Niterói, Botafogo vence o Paraná por 3-2. O Paysandu joga em Belém contra o Grêmio. O jogo termina em 1-0 para o Paysandu. No Recife, o Bahia perde para o Sport. Final, Sport 2, Bahia 1.